Fala pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre o Fortnite capítulo 6, nova temporada em PC, que não tem placa de vídeo dedicada exclusiva para jogos. Será que deu bom? Vamos ao vídeo. Bom pessoal, vamos agora testar aqui nesse mini PC que não tem a placa de vídeo. Ele não é um PC tão fraco assim, porém ele não tem placa de vídeo dedicada, é a placa de vídeo Intel. Vamos minimizar aqui, tá meu filho aqui que tá hoje de assistente, a gente vai minimizar e vamos clicar aqui com o botão direito, para verificar as propriedades. Então, gerenciador de dispositivos, e nós vamos verificar as configurações desse PC. Primeira coisa de toda, vamos abrir aqui, que é o mais importante, em adaptadores de vídeo. Só clicar aqui para poder abrir. E aí vocês vão ver que é a famosa Intel HD Graphics 630. Deixa eu focar um pouquinho. Ela não tem uma placa de vídeo dedicada exclusivamente para o jogo. Pode fechar e vamos ao Battle Royale, que já está funcionando. E o gato quer aparecer de novo no vídeo. O gato quis aparecer no vídeo, mas a gente teve que dar uma editadazinha no vídeo. Aqui vendo as métricas do jogo, nós vamos perceber que ele está com 98% aqui da GPU, 100% da GPU e 100% da CPU. O processador está aqui realmente se acabando para poder rodar. Está rodando até uma configuração razoavelmente boa, né? Não é tão ruim assim, claro, 38 fps, 29 fps, mas ele tem alguns momentos que ele sobe um pouquinho o fps, ele consegue chegar aí, agora está, por exemplo, oscilando em 40 fps. A jogabilidade está boa, porque a gente sabe que não é apenas o fps, está conseguindo rodar direitinho, que às vezes ele tem até um FPS bom, mas fica dando os micro stutters. Nesse caso ele não está dando esses micro stutters assim de forma tão a prejudicar a jogabilidade, mas dá para perceber sim algumas travadinhas em algum momento, né? E a gente está verificando, dá para se divertir um pouquinho, certo? Algumas pessoas vão perguntar, mas por que então que não gravou a própria tela do computador? Ô gente, o PC já não é muito potente, então se a gente utiliza algum programa para poder gravar a tela do PC, vocês vão perceber que ele vai ficar, né, ele iria puxar mais do processador e não iria conseguir dar conta do recado, certo? Ele tem uma memória considerável, não é problema de memória, tanto que ele está conseguindo aqui puxar 14 GB de memória, 14 GB, com o processador rodando a 3100 MHz. 3100 MHz. É um processador, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês as configurações do PC. É um processador quad-core com 4 núcleos também. Então nem é um processador assim tão, o que mostra claramente que a placa de vídeo está fazendo uma falta muito grande no PC. Não, isso aqui vai mostrar para vocês que um processador quad-core rodando aqui com 14 GB de RAM, quer dizer que ele conseguiria normalmente no Fortnite, que é um jogo que precisa bastante de processador também, principalmente no modo desempenho, ele está rodando satisfatoriamente, mas o problema é a placa de vídeo da Intel. Agora, todo mundo que joga Fortnite também sabe que nos primeiros jogos, nas primeiras partidas, ele sempre dá umas travadinhas. Pode ser o melhor PC do mundo, normalmente se ele estiver jogando as primeiras partidas, ele dá uns stutters, né? E depois ele vai dando uma melhorada. Aqui agora a gente já pode perceber que ele deu uma estabilizada em um pouco mais de 30 fps, 40, elas que ele dá uma melhorada, e a CPU e a GPU está ali na média de 98%, 95%, 100%,
Ela tá realmente, e o processador também tá rodando aqui a 97, tá variando um pouquinho, mas ele fica acima de 80% normalmente. Com picos, de vez em quando ele dá uma baixada aqui. A placa de vídeo não, GPU. Olha que então o gráfico está dando conta do recado. A jogabilidade até que não tá tão prejudicada assim. Tá dando para se divertir um pouquinho, né? Inclusive já com algumas eliminações já dá para perceber que consegue rodar sim. Então o capítulo, o Fortnite ele é um jogo normalmente conhecido por não ser tão otimizado assim, dá bastante travadas, até mesmo em PCs mais potentes ele dá umas travadas, mas ele está rodando nesse capítulo mais novo aqui, está rodando direitinho. É verdade, quer dizer, às vezes não. Agora pessoal, eu vou mostrar para vocês também as configurações que eles no próprio jogo, né, que a gente definiu para o próprio jogo. Então aqui nas configurações nós vemos nessa partezinha da tela aqui, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: aqui ele está em tela cheia, né, com 1280 por 1024, lembrando que é uma resolução relativamente baixa, porque o monitor também não é um monitor novo, é um monitor antigo, apesar dele ser 75 Hz, ele não é 60 Hz, não é tão dos piores, mas também não é dos melhores, é um monitor um pouco mais antigo. E a gente tem aqui no modo desempenho, a 120 fps. Vamos tentar diminuir de 120 para 60 fps e a gente vê, vamos dar uma olhada aqui embaixo. Quais são as configurações? Repare que a resolução a gente colocou em 0%. Então a gente baixou a resolução, toda a resolução 3D para ficar no mais baixo, e todas as outras configurações baixa, tudo baixo. Vamos aplicar e testar e voltar agora para que a gente possa verificar como está a performance dele agora que a gente definiu em 60 fps. Bom, ele deu uma passada aqui, é 55, 56, subiu um pouquinho, tudo depende. É um jogo dinâmico que às vezes ele tem um FPS um pouquinho mais alto, chegou até 21% ali embaixo, 21 FPS. E em alguns momentos ele chegou a 60 FPS. Então a placa de vídeo Intel, a HD 630, ela até que deu conta do recado. Não é uma placa de vídeo específica para jogos, mas está conseguindo uma jogabilidade extremamente aceitável. Numa resolução baixa, existem alguns vídeos onde eu vejo pessoas falando de PC um pouco mais fraco, onde tem que baixar uma resolução até 720p. Nesse caso não, a gente conseguiu aqui com uma resolução até de 1280p, uma resolução um pouquinho maior, e mesmo assim ele está rodando no nível aceitável. Claro que não chegou a 60 fps, que seria interessante, ou até mesmo 75 fps seria melhor para acompanhar a taxa dos hertz do monitor, mas também não vamos dizer que não dá para jogar. Percebemos os microstutters, claro, dá para ver que ele dá umas pequenas travadas, mas não quer dizer que não dê para se divertir. Então é isso, galera, eu vou mostrar para vocês a configuração do PC, para que vocês possam verificar aqui o processador. Vai ter que voltar para a tela anterior, para que vocês possam ver qual é o processador. É um processador Intel de 6ª geração e é um processador i5, ele não é um processador i7, poderia ser um processador um pouco melhor, mas também não é um i3 ou um processador mais fraco. A gente vai aqui na tela do Windows, voltar aqui, F11, né, para voltar, e pode ser com o botão direito, nós vamos aqui em sistema para mostrar para vocês qual é a configuração desse computador. Então ele é um Core i5 de 2.7, 7500T de 2.7, e nós vemos que ele chega a picos ali de 3.1, 3.2 GHz. Tá com 24 GB de memória, o que é uma quantidade bem interessante. Não é um PC tão fraco,
Porém, é um PC que normalmente não seria para rodar jogos sem a placa de vídeo. Mas como vocês estão vendo no jogo novamente, dá para poder se distrair aí um pouquinho. Se vocês tiverem um i5 de 7ª geração, 6ª geração, mesmo sem placa de vídeo, vocês podem sim se distrair um pouquinho aí jogando Fortnite.